Pessoal, muito se falou aqui sobre livre-arbítrio, tá? Como se fala livre-arbítrio em hebraico? Bechirá, escolha. Asher bachar banu mikol amim, que nos escolheu entre todos os povos. Bachar, livchor, escolher. Bechirá, escolha. Bechirá, qual é o adjetivo livre em hebraico? Não, herut é liberdade de um outro nível. E daí a confusão desses dois conceitos que a gente vai falar agora. É bechirá chofshit. Não é bechirá herutit. Herut é liberdade. E chofesh, em hebraico, é um termo usado, sabe para quê? Para férias. Chofesh. Eu estou livre. E tem uma diferença conceitual, espiritual, radical entre esses dois conceitos. Então, muita gente costuma responder essa pergunta, o que é liberdade, e explicando, Mariana fez isso, muitos fizeram, explicando o que é bechirá chofshit. O que é livre-arbítrio? O poder do ser humano de escolher o que quiser. E nós já falamos muito sobre isso aqui. Lembremos. O livre-arbítrio humano é infinito. Só que, por definição matemática, o infinito tem limitação. Fiz uma brincadeira aqui, tem alguns alunos novos aqui, que não fizeram ano passado o Kiruv, não ouviram isso. Eu perguntei o que é maior, o infinito ou o total. Os alunos veteranos do nosso curso deviam saber responder na lata. O que é maior, é o infinito ou o total? O total. Prove. E quem discorda, que prove também. Eu acho que discorda. Discorda, é o infinito? Prova. Porque Deus é infinito. Ah, é? Acho que o total foi o infinito. Eu não lembro, eu lembro da explicação, não lembro qual é a resposta. Eu lembro que um faz parte do outro, dependendo do contexto. Mas não... Vamos ver. Bom que, olha que foi bom essa revisão de matéria, eles esquecem. O total está no meio, então não sabe como. O total está no meio. Mas o total não é total, então ele também está do lado. O total seria o todo. Ah, então, e daí o infinito? Seria o todo? Olha só, fala. Eu lembro da resposta. E aí? Isso ficou muito na minha cabeça. E eu perguntei pro professor de matemática. Ah, e o que ele falou? Ele falou que tá errado. Ah, é? Mas é o seguinte, a tua explicação é justamente, entre o 0 e o 1 tem infinitos números, né? Sim. Mas entre 0 e 2, por exemplo, pode ser o total, que é maior que o infinito. Né? Essa é a tua explicativa. Mas, Não. Minha explicação, vou repetir a minha explicação. E você tem que voltar a explicar direito para o professor. Pode ser que você não explicou direito. E pode ser que matematicamente eu esteja errado, pode ser. Mas judaicamente, eu vou te dizer o que diz o judaísmo. Olha só. A matemática prova que o infinito tem limitação. Axioma. Entre o 0 e o 1 na reta numérica tem infinitos números. Mas eles estão contidos entre o 0 e o 1. Axioma. O infinito tem limites. Matemática prova isso. E entre o 1 e o 2 tem outro infinito. Entre o 2 e o 3 tem outro infinito. E eu posso multiplicar nos números positivos infinitos intervalos infinitos. Concorda comigo? Faz sentido? Ah, bom. E na reta para o outro lado, os números negativos, eu tenho outra infinidade de intervalos infinitos. Concorda? Perfeito. E agora eu posso desenhar infinitas retas com infinitos intervalos positivos e negativos. Então eu estou fazendo aqui uma brincadeira de infinito elevado a infinito. Certo? Isso é matematicamente correto o que estou dizendo agora? Não preciso confirmar. Bem, leve a informação assim, veja o vídeo e leve. Muito bem. Moreira, vou ter que sair ali. Que houve? Eu tô perdendo uma crise de ansiedade, preciso sair urgente. Tá perdendo o quê? Eu tô passando mal. Ah, tá passando mal? Sim, Você ajuda? Não, tô bem. Você- Não você- vai estar chegando. Ele tá no crise de ansiedade. Eu sei. Preciso pegar o nome dele para fazer, pedir para ele fazer tefilá. Deixa eu me recompor. Todas as retas numéricas que a gente está fazendo, está pensando aqui, estão contidas num conjunto chamado todo. Sim, por favor. Vai porque eu... que foi? Sem graça.
O Augusto ele tem um viés cômico, né? Já foi. Obrigado, Augusto. Escolher. Ishar Koyer. Que susto. De novo. Todas as retas infinitas que a gente falou sobre elas aqui estão contidas num conjunto todo. Sim? Então o todo é o resultado do infinito elevado ao infinito. Ok? Beleza. Por enquanto, sem questionar ainda o professor de matemática, você traz a resposta que eu quero ouvir. O que vocês conseguiram entender, que qualquer leigo consegue entender, talvez numa matemática profunda, avançada, não é assim, mas na matemática álgebra normal aqui que a gente conhece, é assim, é análogo ao que acontece com o livre-arbítrio divino e humano. O livre-arbítrio divino é total. Total significa que Deus pode realmente tudo. Isso é a definição de onipotente. Onipotente é pode tudo. É o próprio poder. Ok? O livre-arbítrio humano é infinito, dentro da limitação. Por quê? Porque o ser humano pode, dentro da limitação, tudo. Ou seja, qual é a sua limitação? Você não pode escolher aonde você nasce, em que família, com que características físicas, com que características psicológicas, com que, etc. Você não pode escolher quebrar determinadas regras da natureza. Você está preso a elas. Se bem que isso até hoje é questionável, né? Matrix tem a ver com isso, e física quântica tem a ver com isso, e várias passagens judaicas de quebra de regras da natureza, aquilo que a gente chamou de milagre, né? Não por ser sobrenatural, mas por ser raro. Já tivemos esse debate aqui, o que é um milagre? E a gente concluiu que jogar uma semente seca no solo, regar e se transformar numa árvore, é um milagre, uma coisa impressionante, né? Só que como é comum, a gente não chama de milagre. O nascimento de uma criança, né? Vocês terão essa experiência, a maioria de vocês, esmagadora, serão pais e mães. Vocês, ao verem um filho nascer, vocês vão considerar aquilo um milagre, né? Que uma relação entre dois seres humanos, uma troca, né, de sexual, origina uma nova vida. É um milagre, uma coisa impressionante. Qual é a diferença entre isso e a abertura do mar? É que não abre-se o mar todo dia. Sim? Ah, mas foi o vento oriental que abriu o mar. Beleza. Naquele instante em que precisavam passar os israelitas. Então que seja um milagre esse. Sim? Que um fenômeno natural, uma tsunami, aconteceu bem na hora que eles precisavam se salvar dos egípcios. Ok? Muito bem. Então o livre-arbítrio humano, ele é infinito, porque ele vive dentro de limitações. Dentro dessas limitações, você pode quase tudo. Você pode realmente quase tudo. E isso é Hofesh. Isso é o que Deus deu para todo ser humano. Você é Hofshi, você é livre. Faz o que você quiser. Isso não é a liberdade Herut de Mitzrayim. Não é o que a gente comemora na saída do Egito. A gente comemora na saída do Egito uma escolha. A liberdade para o judaísmo é uma alternativa à escravidão vigente. E sabe qual é a alternativa? Entrar em outra escravidão. E agora vamos explicar. O ser humano, é o retorno a outra aula que nós demos aqui no ano passado. O ser humano tem livre-arbítrio e é a única criatura que tem livre-arbítrio. Porque vejam, o livre-arbítrio do Criador é porque ele é Criador. Entre as criaturas são todas que não são o Criador. Criaturas, ou seja, seres brutos, vegetais, animais e o ser humano. Todas as criaturas não têm livre-arbítrio, menos o ser humano. O ser humano é a única criatura que tem livre-arbítrio. Por quê? Explicamos isso e eu estou resumindo muito rapidamente. Todos os seres materiais receberam um único motivo de existência, uma única missão, uma única função, uma única ordem. Quem lembra qual é a única ordem que os seres materiais receberam? A gente teve isso aqui ano passado. Sobreviva quando é biológico, quando é vivo. Quando é bruto, exista, permaneça. É a ordem que todo ser recebeu. O bruto quer permanecer do jeito que ele está.
E o vivo, ele quer sobreviver. Ele vai passar por cima de qualquer obstáculo para sobreviver. Se ele precisar matar a própria prole para sobreviver, fará. Existe sobrevivência individual e a sobrevivência da espécie. Então, um ser que tem apenas uma função e uma ordem não tem livre-arbítrio. Ah, mas ele atua de maneira livre, né? Ele foge, ele come, ele tem relação sexual, ele defeca, né? Isso tudo é automático. É automático da ordem sobreviva. É que nem dizer que um computador faz cálculos por vontade própria. Não, ele foi programado para isso. Do outro lado, tem seres anteriores aos materiais, eles foram criados até antes de todos os seres materiais, são seres celestiais, que a gente vai apelidar agora só de anjos. E eles receberam uma única ordem, uma única função, um único motivo para existir. Qual é essa única ordem? Sirva a Deus. Um anjo só existe para isso. Ele cumpre uma ordem divina. Deus manda ele curar alguém, ele se chama Refael, ele vai lá e cura a pessoa. Deus manda ele destruir alguma coisa, ele se chama Gabriel, ele vai lá e cumpre a sua missão. E assim por diante. Os anjos também não têm livre-arbítrio. São criaturas impressionantes, são criaturas divinas, como todas, né? Parece o ser humano, mas não é. Porque o anjo não tem vontade própria, ele cumpre a ordem divina, vai passar por cima de pau e pedra para cumprir essa ordem. O único ser, a única criatura que tem um corpo como os seres materiais e uma alma análoga aos seres celestiais é o ser humano. Por receber essas duas ordens, o corpo recebe a ordem sobreviva e a alma recebe a ordem sirva a Deus, o ser humano tem livre-arbítrio. Toda respiração humana é decidir se você vai ouvir uma das vozes em detrimento da outra, ou você vai ouvir uma das vozes favorecendo a outra, porque o ser humano tem essa opção, e é isso que o judaísmo quer. O judaísmo quer que a voz de comando seja sirva a Deus e ela se sobreponha sobre a ordem sobreviva, e não o contrário. Tem vezes que sobreviver é o servir a Deus. E você não vai cumprir uma mitzvah da Torá. Você vai descumprir para sobreviver, porque é isso que a Torá quer de você. Sim? Tem vezes que não. Tem vezes que você vai deixar de sobreviver para cumprir uma coisa da Torá. 3 exceções em que você deve abrir mão da sua própria vida para não transgredir essas 3 proibições gravíssimas da Torá: assassinato, idolatria e relações sexuais promíscuas, incestuosas, proibidas. Sim? Nesses 3 casos, a fronteira da dignidade humana é ultrapassada. Para a Torá, você deve abrir mão da sua vida para não transgredir essas proibições gravíssimas. Tá bom? Não preciso dar exemplos aqui, acho que vocês entenderam. Muito bem. Então, dessa descrição do livre-arbítrio do ser humano, a gente passa para a descrição dos mundos espirituais. No mundo espiritual, fora desse aqui, que engloba, na verdade, esse aqui, na dimensão atemporal, onde estão os dados que um profeta enxerga, porque ele recebe um fotograma daquele mundo espiritual atemporal, nesse mundo impera a verdade. É um mundo absoluto, não tem relativo lá, tudo é absoluto. A verdade impera, se chama Alma de Emet, mundo da verdade, assim diz a Kabbalah. Quando a pessoa desencarna, vai para esse mundo, ela entende tudo que ela não entendia aqui. Lhe são revelados os segredos, que aqui é segredo, que aqui é oculto, lá é revelado. Augusto está comigo, né? Nesse mundo aqui, esse mundo criado por Deus, mundo material, temporal, tem um dono, uma outra criatura divina que manda nesse mundo. Essa criatura divina que manda nesse mundo se chama Yetzer Hara. Ele é comparado nos livros místicos, no Talmud também aparece, com o anjo da morte, Malach HaMavet, com o Satan. Sim? Tudo é sinônimo. Yetzer Hara, Satan, que aí fora do judaísmo é confundido com diabo, sim? Satan. Ele é uma criatura que existe fora do ser humano e dentro do ser humano, e é uma voz que tem dentro do ser humano.
que impulsiona o ser humano para determinados, em geral, para a voz sobreviva, que é uma voz egocêntrica, sim? Que é uma voz egocêntrica. Bem, se eu preciso sobreviver, eu preciso cuidar de mim, dane-se os outros, dane-se o mundo, eu preciso sobreviver. E esse Yetzer Hará, ele se contrapõe a uma outra voz que tem dentro do ser humano. E é também outra maneira de descrever o livre-arbítrio humano. Ele se contrapõe a uma voz que é a voz da alma, que fala, não, seja altruísta, sirva a Deus. Uma das maneiras de servir a Deus é amar o próximo. É uma grande mitzvah da Torá, amor ao próximo. Deus abre mão até do amor a Ele para que nós amemos o próximo. Isso é judaico. É uma voz altruísta. Sim? E uma última comparação, eu costumo usar os dois verbos no português que são sinônimos, mas eles têm algumas diferenças. Eu costumo usar que a voz do Yetzer Hará te incita ao desejo, que geralmente é carnal, é material, e a voz da alma te incita à vontade. Vontade em hebraico, ratzon, anirotze. Ratzon é a origem da palavra latina razão. Rationali em hebraico é racional em português. Sim? Então, é a guerra entre o desejo e a vontade. Fortíssimos os dois. E eu vou usar um exemplo do Jorge. Exemplo do Jorge. A voz que diz, desejo ficar no Instagram o dia todo. E de repente, e fico prazerosamente, né? É uma droga, é um vício. Ele falou, ele usou essa palavra vício. Mas eu tenho vontade de desligar o celular e fazer alguma coisa concreta, produtiva e utilizar bem o meu tempo. Senhoras e senhores, Herut é sair da escravidão do Yetzer Hará e do desejo e entrar na escravidão da vontade e se tornar escravo da vontade de Deus. Herut não é ser Hofshi. Por isso que o que a Mariana descreveu, que a melhor descrição, na minha opinião, de livre-arbítrio foi a que ela deu, não é Herut. Ou seja, ser Hofshi, no sentido de deixa a vida me levar, eu sou livre, faço o que eu quiser, do ponto de vista espiritual judaico, é ser escravo do Yetzer. Não é verdadeiramente ser livre. Por isso que você começa a perceber que o gosto verdadeiro de liberdade é quando você se impõe limitações. Desliga o celular. Acorda cedo. Aproveita bem o tempo. Larga o celular. Dedique-se. Aproveite bem o tempo. Ah, mas eu estou me prendendo. Exatamente. Cuidado com o fio. Sim, sim. Exatamente. Porque libertação aqui não é ser livre no sentido de livre-arbítrio, de ter férias. Ou seja, do ponto de vista judaico, você é mais livre quando você trabalha do que quando você está de férias. Agora, claro, a maioria dos seres humanos trabalha em coisas que não gosta. Isso é outro problema. O trabalho devia ser em algo que você ama, que tem amor envolvido. Eu sempre ensinei isso para os meus filhos. Se a gente tem 100% do mundo trabalhando, 90% trabalha com o que não gosta. 10% tem amor envolvido no que faz. Mas nesses 10%, 8% amam o que fazem, que já é um grande nível. Mas só 2% fazem o que amam verdadeiramente. Quando a pessoa atinge esse patamar, ela também percebe que ela é livre. Ela não gosta de férias. Ela gosta, tem que descansar. Mas ela não vê problema em voltar para o trabalho. Ela tem saudade do trabalho. Porque ela faz o que ela ama. E por isso, como orientador educacional ou vocacional, depende da época que eu fui no passado, sempre defendi que os alunos escolham realmente o que eles amam fazer. E virá o sucesso como resultado disso. E se não vier o sucesso, pelo menos ele de segunda a sexta, ele atuou naquilo que ele realmente ama. E foi feliz. A maioria da humanidade vive de uma maneira louca, escrava durante a semana e não livre, no sentido de libertação espiritual, e sim no sentido de Yetzer Hará, sextou. Aí o que me liberta? É a minha cervejinha, é a minha droguinha, é a minha baladinha, é a minha pegadinha, todas as listas. Só que quando vem
A ressaca vem junto o preço. Caramba, mais uma semana e eu não fiz nada, não produzi. Porque a alma quer produzir, a alma sabe que ela veio ao mundo a trabalho. O corpo veio ao mundo a passeio. A alma veio a trabalho. Ou seja, visão judaica de libertação é entender que as férias são em função do trabalho. Você tira férias para voltar renovado para aquilo que realmente é a verdadeira diversão. É ser produtivo. É construir o mundo. Ser um tijolo na parede de construção do mundo. Você, um tijolo diferenciado, significativo. E nem é boa essa metáfora de tijolo porque ela é estática e nós somos dinâmicos. Nós podemos colocar vários tijolos. Colocamos nessa fiada, colocamos na outra. E se você age muito, você vai ter várias fiadas de tijolos suas nessa parede de construção do mundo. E a pergunta de sempre que a gente faz: o que seria dos grandes gênios da humanidade que nos legaram suas produções, suas obras, se eles fossem preguiçosos? Preguiça, um dos principais disfarces, nem é disfarce, é revelado do Yetzer Hará. Preguiça, acomodação, orgulho, extravagância, avareza, altivez, rebaixamento, tudo isso é Yetzer Hará. Vícios. Covardia, temeridade, insensibilidade ao prazer, luxúria. Tudo isso é escravidão ao Yetzer. Quando é que você se liberta de fato? Quando você passa a ser escravo das virtudes desses vícios todos. Você vai ser escravo da generosidade, da humildade, da coragem verdadeira, que não é a temeridade, sim? Do amor próprio, da moderação, da ponderação, não da raiva e da insensibilidade, sangue de barata, e sim da paciência, da tranquilidade. Você vai ser escravo disso. Ou seja, ser humano nesse mundo não tem alternativa para ser livre de fato. Qual é a liberdade que o judaísmo oferece saindo do Egito? É ser escravo de Deus. Eles do Egito foram para o Sinai. Continuaram escravos do mesmo jeito, mas totalmente diferente. Não confundam Hofesh com Herut. Hofesh, eu faço o que eu quiser, não me enche o saco. Você é escravo do Yetzer. Herut é você ser livre do Yetzer. E escravo de Deus, muito melhor. Tá claro? Por que que Avraham foi o que teve o mérito? Porque Avraham, desde Adão, foi o primeiro ser humano livre de verdade. Liberdade é utilizar esse potencial que eu expliquei todo aqui para buscar verdadeiramente a verdade. Uma das principais características do Yetzer Hará, dominando este mundo, é que esse mundo, em comparação com o mundo espiritual, que nós chamamos ele de mundo da verdade, alma de Emet e absoluto, o Yetzer Hará, ele reina sobre o mundo da mentira. Esse mundo se chama alma de Shikra, mundo da mentira, em que nada é verdadeiramente como parece. Casas Bahia, dedicação total a você. Bullshit. Bullshit. Dedicação total à família Klein. Amo muito tudo isso. Essa comida que faz tão bem. E que é de plástico. E que você vê o filme lá, dura 6 meses, a batata não deteriora. De tão sei lá do que ela é feita. Amo muito tudo isso que está me matando. L'Oréal, porque você merece. Você merece tirar o cartão de crédito e comprar o meu produto agora em 24 suaves prestações. É isso que você merece. Em que você vê um sorriso de alguém e a pessoa: oi, querida. Eu odeio essa mulher. Oi. Sim? Alma de Shikra, em que tudo é relativo. A principal característica do Yetzer Hará nesse mundo é a mentira. A verdade aqui nesse mundo é rara, tem que ser procurada. Quem é livre de verdade procura verdadeiramente a verdade. E Avraham foi o primeiro que fez isso. E com um
pequeno grande detalhe, sem nenhuma preocupação sobre o que pensam de você por buscar verdadeiramente a verdade. Você não tem medo, que é outra característica do Yetzer, é o medo. Abraão não teve medo nenhum, ele foi jogado numa fornalha pelo rei Nimrod para poder negar o seu monoteísmo. Ele falou, me queima. Não teve medo. Se livrar da mentira, se livrar do medo, é o verdadeiro livre do judaísmo. É a herut da alma. Não ter medo de dizer o que pensa e ser cancelado. Temos milhões e milhões e milhões de escravos dos likes. Eu não vou dizer o que eu penso, eu vou dizer o que vai me gerar likes. Eu sou escravo de como é que vão enxergar o meu cotidiano. Outra escravidão. A privacidade exposta. O livre é aquele que tem direito e defende e protege a sua privacidade. Sagrada. Não. Eu sou escravo, eu tenho que mostrar como eu vivo, eu tenho que mostrar que eu viajo, que eu comprei tal coisa. Escravo, escravo. Escravo da audiência. Político. Aliás, uma característica que a gente vai ter, uma aula sobre 15 sinais da era pré-messiânica, um deles é uma geração, ou várias gerações com cara de cachorro. O que significa cachorro? Porque o cachorro é um animal que parece que comanda, ele vai na frente do dono. Mas ele está o tempo inteiro olhando para trás para ver se o dono não vai pegar a bifurcação que ele perdeu. Aí ele volta para trás. O político é assim. Vamos! Mas a opinião pública, as pesquisas. Como é que estão as pesquisas? Eu vou votar de acordo com as pesquisas. E eu vou mudar meu discurso de acordo com as pesquisas. O cachorro parece o animal mais livre. O cachorro é escravo do seu dono. Então, políticos que são assim, nós que somos assim. De acordo com o que os likes disserem, vamos fazer. Sim? Claro, tem contextos nos quais a gente precisa tomar cuidado com o que fala, senão apanha, ou senão é prejudicado, né? Mas isso, venhamos e convenhamos, é porque somos presos, porque temos medo. Sim? É prudente às vezes. É prudente. Às vezes perde-se uma batalha para ganhar a guerra, mas não podemos dizer que isso é liberdade, de acordo com o que a gente acabou de expressar aqui e definir de acordo com o judaísmo. Está claro? Então, hoje a gente sai daqui com uma mensagem muito importante. A diferença entre livre-arbítrio, que o ser humano tem mesmo, faz o que quiser, pega a sua vida e faz o que você quiser. Mas não pense que você, no fundo, é escravo. E você só opta por qual escravidão você vai ter. Se vai ser a do Yetzer ou se vai ser de Deus. Do ponto de vista judaico. Ok? Dúvidas, comentários? Gostaram? Eu agora vou mandar lá no grupo 3 links do filme Matrix. Por que vou mandar esses 3 momentos do filme? Porque são momentos em que o personagem Morpheus chega pro Thomas Anderson, o Neo, e ele diz o seguinte para ele: você tem... Calma, Augusto, não acabou ainda. E ele oferece para o Neo 2 pílulas. E o Neo, o Thomas Anderson, ele está atrás da verdade. Estar atrás da verdade no filme é descobrir o que é a tal da Matrix. Thomas Anderson é um hacker que descobriu que tem alguma coisa rolando na internet, ainda novinha, de 1999, com celulares tijolos, e que ele não sabe bem o que é e ele quer saber, porque é o que os hackers estão falando entre si. Existe um mundo paralelo dos hackers, vocês sabem disso, alguns mundos paralelos. E eles falam entre si. E eles falam, o que é Matrix? O que é Matrix? E ele quer saber essa verdade, o que é Matrix? E vem esse homem Morpheus e fala, você quer descobrir o que é Matrix? Então você toma a pílula vermelha. No Matrix aparece o trovão o tempo inteiro. É o barulho do trovão do filme. E se você tomar a pílula azul, você volta lá para sua vidinha. Se você tomar a vermelha,
eu não te prometo nada além da verdade, vou te revelar a verdade. E ele decide tomar a vermelha, é claro. Como Avraham decidiu tomar a sua pílula vermelha, queria descobrir a verdade. Que é o processo que todo ser humano deveria fazer. Mas a maioria dos seres humanos não. A maioria dos seres humanos sabe o que quer? É tomar a pílula azul. E ficar lá no seu panis et circenses. Mas as pessoas na sala de jantar, são as pessoas na sala de jantar, estão ocupadas em nascer e morrer. Conhece essa música? Deviam conhecer. Com tanta internet, você conhece. Boa música, né? Eles são assim, eles têm tanta internet, tanta informação, e só ouvem porcaria, não conhecem as boas músicas, não conhecem a cultura, não conhecem nada. Uma música incrível do repertório da música popular brasileira, Panis et Circenses, cantada por vários cantores, inclusive Caetano e Gil. As pessoas na sala de jantar, pão e circo. É isso que é a vida das pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Come, trabalha, tempos modernos. Transa de vez em quando, come, vê novela. Boa noite. Na sala de jantar. Escravos. Sim? Então, Avraham foi aquele que teve a coragem de dizer o que queria. Procurar a verdade sem temer ser cancelado, etc, etc. Por isso que ele foi o único patriarca que teve direito de ouvir que haveria um Egito, que haveria uma escravidão. Sim? Perdi o fio da meada. Eu queria dizer alguma coisa e eu esqueci. Mas não tem problema, nada é acaso, é porque tinha que ser. Tá bom? Muito bem. Vejam o trecho. Ah, lembrei. Quando Morpheus revela para o Neo a verdade, vejam bem, e essa é a grande diferença entre o filme e a análise judaica que nós vamos fazer, mas isso vai ser só na semana que vem. Reparem na reação do Neo. A verdade nem sempre é gostosa. Sim? Mas essa é a grande diferença entre o filme, que é uma metáfora quase perfeita do que diz o judaísmo sobre a existência e a concepção de mundo. Não é perfeita, é quase perfeita. E é nesse ponto que há uma divergência muito grande. Sim? Mas assistam esses 3 trechos como complemento da nossa aula e, principalmente, quando eu mandar o link do filme todo amanhã ou quarta-feira, assistam ele até a próxima semana. Não no Shabat, por favor. Tá bom? Ok? Dúvidas, comentários? Boa noite. Agora sim, Augusto, pode se mexer.